Graças a Deus. Amados, nos ficamos em pé, vamos ler a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, para que possamos ter uma melhor compreensão do texto. Vamos ler todo o capítulo 11. Amém? Vamos repetir, amados, o versículo 6. 1, 2, 3. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diga comigo: Deus existe, e recompensa todo que busca. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te adoramos pela sua presença. Sabemos que está aqui, a sua misericórdia e o seu favor está nesse lugar. Espírito Santo, eu sou insuficiente, dependo de ti para falar. Que a unção do teu Espírito seja liberada, a graça do Senhor sobre nós, para que possamos compreender as tuas verdades. Ilumina nosso entendimento e cumpra em nós a tua palavra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Graças a Deus. Hoje eu anotei pouca referência, porque esse capítulo aqui, ele já nos dá todo o recurso que precisamos. O capítulo 11, ele tem tanto testemunho de fé, não há nem necessidade de sairmos dele. Mas eu quero pedir aos irmãos, quando terminar o culto, chegar na tua casa, se você tiver tempo, permita que o Espírito Santo trabalhe e fale com você aquilo que você não ouviu por mim aqui. Amém? Leia o capítulo 11 novamente, reflita nele, que com certeza Deus também quer falar com você intimamente e mais profundamente ainda. Queridos, quando olhamos para o capítulo 11 do livro de Hebreus, o escritor dá a definição de fé que nós temos conhecimento, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Algum texto diz certeza e algum texto diz evidência. A palavra grega que fala a respeito da prova, a palavra prova na língua grega, ela fala de fundamento. O que eu quero dizer com isso? Que a fé, ela não se apoia em coisa nenhuma. Amém? Talvez os irmãos não compreenderam. Um exemplo: que fundamento eu tenho para crer nisso ou naquilo? Ah, não tem fundamento. Então a fé não trabalha assim. A fé, ela tem fundamento. Fundamento fala de base, fala de apoio. Amém? Então a fé, ela tem apoio. Um exemplo claro: a criança, ela não duvida que o pai e a mãe vai lhe dar o de comer. Por que ela não duvida? Porque ela tem visto o pai e a mãe dar de comer para ela diariamente, ou não? Então ela tem a certeza que o pai e a mãe vai lhe sustentar, vai lhe dar o de comer sempre que ela tiver fome. Então, se tem uma coisa que a criança não se preocupa, é em trabalhar para ter dinheiro para comprar comida, ou se preocupa em fazer comida, porque ela sabe que o pai e a mãe vai fazer isso, e ela não precisa de se preocupar com isso. Por quê? Porque ela tem muitas evidências, ela tem muitas provas. Um texto muito interessante que eu gostaria que os irmãos abrissem está no livro de Mateus, mas nós já vamos voltar para o capítulo 11 de Hebreus, que é Jesus falando a respeito da fé. Olha o que ele diz, capítulo 6, versículo 25: Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestido?
o que Jesus está dizendo? Olhe para a vida, que vale mais que o alimento. Olhe para o corpo, que vale mais que o vestido. O 26 diz: olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem segue, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? O que Jesus está dizendo? Olhe para o seu corpo, olhe para a sua vida. Em vez de você se preocupar com o alimento, olhe para você e perceba que você está vivo. Amém? Em vez de você se preocupar com a veste, olhe para o seu corpo e veja o seu corpo perfeito. E diz: agora olhe para as aves do céu, que não semeia. Quem já viu a ave semear? É lógico que de certo modo ela semeia, não é? De certo modo. Mas você já viu alguma vez ela furar propositalmente um buraco e colocar uma semente dentro para nascer? Quem já viu? E Jesus está dizendo: elas não semeiam e nem cegam, elas só pegam o que precisa para aquele dia. E Jesus está dizendo que o Pai as alimenta. Aí Jesus diz: será que vocês não valem muito mais do que elas? Quem se considera mais valioso que uma ave, por mais bonita que ela seja? Eu me considero. Pode ser o falcão, a águia, pode ser o que for, irmão. Eu me considero melhor do que ela e tenho mais valor do que ela. E Jesus está dizendo: se o Pai as alimenta, se o Pai as sustenta, e vocês? O que Jesus está dando para nós? Base. Amém? Fé não é pular no escuro. Fé é ter base sólida. E quando o escritor aos Hebreus, em capítulo 11, diz: fé é o firme fundamento. Está dizendo que fé é você se apoiar em algo firme. Fé é estar com os pés firmados em uma coisa firme. E a palavra prova, na língua grega, fala de evidência. E diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que se não vê. Prova, na língua grega, fala de evidência. O que é evidência? Nós sabemos que quando a polícia procura um assassino, existem algumas coisas que o condenam. É as testemunhas, não é? As testemunhas, alguém que possa ter visto. Hoje existem outros meios, ainda que ninguém testemunhe, mas se for filmado por alguma câmera, não precisa de ninguém falar, não é? A câmera é a evidência. E existe a prova. A pessoa, o policial, o investigador achou a arma do crime, e se lá estiver a sua digital, é a prova, é a evidência. E dentro de uma evidência, quem vai questionar? Não tem como questionar. Então, o que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que a fé é a prova, é a evidência. Todos os que têm fé, todos os que praticam a fé, têm evidência, têm testemunhos, o qual ele disse aqui no versículo 2: por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Os antigos tiveram evidências. As provas testemunham a favor deles. As evidências. Disse São Tiago: eu vou mostrar a minha fé pelas obras que faço. O que vai evidenciar que eu tenho fé? As obras. Não adianta eu dizer que tenho fé se não existe uma prova, uma evidência real que eu tenho fé. A evidência é o testemunho. Outro sim, o versículo 6, ele fala que sem a fé é impossível agradar a Deus.
Outra coisa, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Outro fato, irmãos, é inegável que Jesus existiu. Amém? É inegável. A história confirma a existência de Jesus. Os livros, os próprios judeus confirmam a existência de Jesus. Mas o que as pessoas negam? A deidade de Jesus, que Jesus é Deus. Então não basta eu me aproximar de Jesus, eu tenho que crer que Ele é Deus. Jesus é Deus, igual ao Pai. Amém? Jesus é Deus. E não só isso, eu preciso crer que eu serei recompensado. Deus gosta de abençoar todo aquele que se aproxima dele. Deus gosta de galardoar todo aquele que se chega a Ele. Então, se eu me chego a Ele, se eu me aproximo dEle, eu preciso crer que serei recompensado. E tem pessoas que creem na existência de Deus, creem que Jesus é Deus, mas não creem que serão ouvidos. Falam inúmeros argumentos porque que não serão ouvidos, mas o crente precisa crer que será ouvido. Amém? Agora vamos dar uma olhada aqui nos testemunhos que o próprio capítulo 11 nos relata. O versículo 4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo. O que o escritor está dizendo? Que Abel creu que ao oferecer um sacrifício grande a Deus, Deus o recompensaria. Não basta eu dar um sacrifício grande a Deus, se eu não crer que serei recompensado. Eu vou trazer na igreja uma grande oferta. Então, se você vai trazer, então traga crendo que Deus vai recompensar você por esta grande oferta, porque senão só vai ser uma oferta. Disse o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu dê o meu corpo em favor de alguém, se não houver amor, tem valor? Não tem. E o que o amor carrega? Fé e esperança. O que adianta eu trazer uma grande oferta para Deus sem crer que eu serei recompensado por aquilo? A relação com Deus é uma relação de recompensa. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador. Deus é recompensador. Eu venho na casa de Deus oferecer a Deus o fruto do meu louvor. É uma oferta ou não é? Mas eu venho oferecer sem crer que serei ouvido. Então essa minha oferta não terá recompensa, porque a minha relação com Deus é uma relação de recompensa, porque foi Ele que estabeleceu isso. Não sou eu que estabeleci, foi Ele que estabeleceu. Imagina, eu entro diante de Deus, aquele que pode todas as coisas, converso com Ele, adoro a Ele e não recebo nada. Tem sentido? Tem sentido, irmão? Imagina, eu sento na mesa de Deus, onde existem riquezas e delícias, e eu não como nada. Tem sentido? Deus fala: entra no meu baú de tesouro. Aí você entra e vê tudo aquilo e não pega nada. Que relação que é essa? A relação entre mim e Deus, entre você e Deus, é uma relação de recompensa.
creio que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador, abençoador de todos que o buscam. Se eu busco, serei atendido. Se eu oferto, serei respondido. A oferta de Abel foi tão aceita que mesmo depois da morte ainda fala. Outra questão aqui, o versículo 5 também, que é interessante, que não fala de uma oferta física, mas fala da própria vida. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Deus deu testemunho de Enoque. Deus observou a vida de Enoque, o viver de Enoque, a confiança de Enoque em Deus, a relação que Enoque tinha com Deus, e aquilo foi o testemunho em favor dele. Imagina, irmão, Deus pegando Enoque vivinho da Silva, porque foi isso que aconteceu, e colocando lá no céu. Os anjos não questionam a Deus, certo? Não, mas fica mais ou menos assim, né? Não estou entendendo nada, né? Aí Deus diz: eu estou dando testemunho por ele. Quem vai falar alguma coisa? Se eu falei que ele é justo, é. Por quê? Ele andou de tal maneira com Deus, que Deus disse: eu estou testemunhando ao seu respeito. O outro caso é o caso de Jó. Satanás estava dando uma volta lá no céu, numa reunião lá,